O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou que Israel está preparado para uma operação muito intensa na fronteira com o Líbano. O anúncio foi feito hoje durante um sobrevoo em área onde foram registrados incêndios florestais. Netanyahu afirmou que, de um jeito ou de outro, Israel vai restaurar a segurança no norte. Desde outubro, quando começou a guerra entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza, o Estado hebreu e o Hezbollah libanês, movimento apoiado pelo Irã, começaram a trocar tiros na área de fronteira entre os dois países. Na semana passada, os ataques se intensificaram. Quem chega para analisar essa e outras notícias internacionais é o Vladimir Feijó, que é professor de Relações Internacionais. Boa tarde para você, Feijó. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conexão Record News. Eu pergunto para você, por que será que esses ataques têm se intensificado? Seria uma resposta do Hezbollah em relação aos ataques feitos por Israel lá no sul da faixa de Gaza, em Rafah? Boa tarde, Kelly. Muito obrigado por me receber. Pois é, eu acredito que a gente tem, no mínimo, dois objetivos. O primeiro grande é esse eixo da resistência que busca pôr pressão sobre Israel. Então, na medida em que as negociações não andam de cessar-fogo em Gaza, tanto os hutites quanto o Hezbollah aumentam a pressão para dividir as forças do exército de Israel, em tendo que lidar outras tantas frontes de batalha, então aumentando a chance dessa solidariedade palestina. O outro tema que a gente não pode excluir é a própria ampliação dos combates que Israel fez contra o Hezbollah, atingindo cidades mais dentro do Líbano e não apenas naquela faixa de até 10 quilômetros de fronteira. E aí, em resposta, o Hezbollah fez a mesma coisa, lançou ataques mais profundos, internos no território de Israel. Assim como Israel gostaria de um acordo celebrado na década de 80, de uma zona tampão no sul do Líbano, o Hezbollah agora acredita que ele tem o mesmo direito de ter uma zona tampão e despopulacionar o norte de Israel. Então, é para demonstrar força. Os dois lados estão demonstrando capacidade de causar dano um ao outro. Feijó, a gente, desde o começo dessa guerra, viu ali realmente vários ataques entre o Hezbollah e Israel, ali ao norte de Israel, sul do Líbano, né? Uma região que muitos foguetes acabam caindo numa área que não mora ninguém, certo? Então seria realmente marcar território ali. Agora mudou a coisa de figura. Você acredita que essa seja a tendência, ou seja, cada vez mais ter ataques que podem inclusive ferir pessoas, matar pessoas e mais? Qual é o poder do Hezbollah? A gente sabe realmente que o Hezbollah é mais forte que o Hamas, tem um número maior de soldados, de participantes. Então, tem gente, inclusive, do Hezbollah no governo, né? Então, assim, realmente é uma outra estrutura. Eu queria que você trouxesse para a gente, por favor, aí um panorama, até para a gente saber até que ponto Israel pode enfrentar realmente uma ofensiva do Hezbollah. Sem apoio internacional, está claro que Israel não consegue seguir lutando porque ele importa muito armamento dos Estados Unidos, do Reino Unido e de outros países. Mas tem estoque o suficiente para enfrentar alguns dias, talvez alguns meses de combate, dependendo da intensidade. Se tiver uma guerra geral declarada contra o Líbano, e aí o Estado de Israel teria que lidar com todo o exército do Líbano, mais as forças de resistência do Hezbollah, que em tese é um partido político, mas que tem um braço armado para defender segmento da população do Líbano que está nessa região de Israel. Houve diversos ataques históricos, houve incursão de Israel sobre o território do Líbano e a partir disso o Hezbollah acreditou que precisava desenvolver capacidades militares. Depois da última grande choque em 2014, eles estão nessas pequenas escaramuças de até 10 quilômetros do território de um lado para o outro. Mas nesse intervalo, a luta contra o Estado Islâmico e a guerra civil na Síria fez o Hezbollah aproveitar dessa oportunidade para angariar mais pessoas ao seu movimento e também testar essa força entrando no combate. Então, além de ter pessoas que estão prontas para o tipo de tática de guerrilha, eles têm experiência de guerra direta entre combatentes, algo que Israel há muito tempo
não tem experiência, já que por causa dessas incursões nos países vizinhos, ou então na faixa de Gaza ou na Cisjordânia, não tem muita habilidade. Sem contar que com o apoio do Irã, o Hezbollah desenvolveu novas tecnologias de drones, mísseis de médio e até de longo alcance, que a gente não sabe toda a dimensão, mas seria um desafio imenso a Força de Defesa israelense ter que lutar com o Hezbollah. Pois é, então a gente segue acompanhando de perto, né, torcendo sempre pela paz. E, infelizmente, a gente lembra aqui que essa não é a única guerra, né? Inclusive, a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. O presidente norte-americano, Joe Biden, chegou à França. Biden vai participar dos eventos em celebração aos 80 anos do desembarque dos aliados nas praias de Normandia. A cerimônia também vai servir para manifestações de apoio à Ucrânia contra a Rússia. Joe Biden estará com o presidente francês, Emmanuel Macron, de outros líderes como o rei Charles III, da Inglaterra, o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. A presidência da França confirmou que a Rússia, claro, não foi convidada para a cerimônia de amanhã devido ao conflito no leste europeu. Ou seja, é o Zelensky também, mais uma vez ali, com os aliados, pedindo apoio, né, de uma guerra que a gente ainda não sabe também quando vai terminar e muito menos como. É isso, Kelly. São 4 eventos a acontecer, esse do dia D. Semana que vem nós temos o encontro do G7 e a tal conferência de paz convocada pelo Zelensky. E 3 semanas depois, a reunião da OTAN, que os Estados Unidos vai receber. Esse é um chá de teste de realmente quão compromissados estão os países ocidentais. Se de um lado andam bem divididos e cada vez os Estados Unidos mais isolado no apoio a Israel, o compromisso está muito firme em apoio à Ucrânia, inclusive com falas nas 2 últimas semanas de envio de tropas dos países e não envio de tropa da OTAN para apoiar a Ucrânia. Como você chamou a atenção, houve uma quebra do histórico de celebração das Nações Unidas, que historicamente contou com representantes da ex-União Soviética, sendo o principal país a Rússia, e pela primeira vez não foi convidado. Inclusive retiraram o convite de oficiais de terceiro escalão da Rússia para demonstrar essa força unida contra a ocupação do leste da Ucrânia pelas tropas russas. Dessa forma, é realmente uma demonstração de força e que vai testar, de alguma forma, o compromisso. Dirá o Biden, tentando replicar um discurso de Reagan, que as Nações Unidas foi uma aliança contra regimes autoritários. O problema é que, nesse tema aí, a aliança de Israel e de países do Oriente Médio, não todos democráticos, põe o discurso à prova. Então, pelo menos em defesa do território ocidental, parece que vai ser uma replicação desse compromisso contra regimes autoritários. Inclusive, os derrotados, a Itália e a Alemanha, estarão presentes, reconhecendo que foram causadores de muita instabilidade no passado e estão compromissados à ordem e à estabilidade, inclusive dispostos a ajudar países que foram atacados por membros de fora, que é agora o caso da Rússia atacando a Ucrânia. Pois é, e a gente lembra aqui também, né, Feijó, que o Joe Biden está na corrida presidencial, tenta a reeleição. De que forma os americanos encaram, né, esse apoio, inclusive, à Ucrânia? Porque a gente lembra a guerra da Ucrânia, mais de 2 anos, ou seja, os Estados Unidos ali apoiando, liderando a OTAN com muito investimento, né? Qual é a sua avaliação em relação a essa visão doméstica do apoio do Joe Biden a essa guerra? Kelly, historicamente, a política externa americana é um tema de consenso do país. Entretanto, como os principais temas de preocupação do eleitorado são a economia, e ao longo do final do ano passado e todo esse primeiro semestre, a gente viu embates no Congresso americano sobre a aprovação do orçamento, alegando que não tinha verbas para ajuda aos universitários endividados, aqueles que querem construir casa e o controle da inflação, mas bilhões de dólares sendo
liberados com relativa facilidade para ajuda de estados estrangeiros, esse é um tema que acaba que entra dentro do holofote, não pelo compromisso em si de ter que lutar contra a Rússia ou lutar contra a China numa política ainda mais a acontecer. Porém, o eleitorado americano está preocupado com a sua situação econômica e gostaria que parte desses bilhões pudesse ser gasto na melhoria da qualidade de vida interna. Ontem, o principal tema do noticiário vindo dos Estados Unidos foi aquela notícia sobre a fronteira do Sul. E é aí que aparece. Tem dinheiro para apoiar uma guerra, mas não tem dinheiro para ampliar o sistema de defesa interna, para combater a migração ilegal, sem contar verbas para o sistema de saúde, como eu disse também, o financiamento educacional e outros tantos temas. Então, é nesse aspecto que acaba o conflito, o apoio ao conflito da Ucrânia, que vira um tema de tensão na eleição. Pois é, por falar em eleição, Feijó, o partido do primeiro-ministro indiano Narendra Modi venceu as eleições gerais da Índia. Apesar da vitória, os resultados não foram como esperado e o partido de Modi perdeu a maioria parlamentar pela primeira vez em uma década. De acordo com a comissão eleitoral e ainda na ausência de resultados em alguns distritos, a coalizão liderada por Modi obteve pelo menos 272 cadeiras. Este é o número necessário para garantir a maioria na Câmara Baixa, de 543 assentos. Diante de uma multidão de apoiadores na capital Nova Delhi, Modi lembrou a importância do pleito. Há muitos aspectos nestas eleições e nestes resultados. Depois de 1962, é a primeira vez que um governo regressa pela terceira vez depois de completar 2 mandatos. Após a confirmação do resultado, partidários de Modi celebraram a vitória em várias partes do país. O principal partido da oposição, o Congresso Nacional Indiano, deve conquistar um total de 99 legisladores, contra 52 no atual parlamento. Segundo analistas, o resultado das urnas pode frear o autoritarismo de Modi, acusado de perseguir os opositores. Cerca de 642 milhões de indianos votaram nas eleições, divididas em 7 etapas e que duraram mais de 40 dias. Pois é, considerada a maior eleição democrática do mundo, né, Feijó? Agora, como você avalia o desafio de governar perdendo a maioria dos parlamentares? O Kelly, o sistema indiano realmente é muito complexo e ainda haverão eleições esse ano regionais. Um dos grandes temas a chamar a atenção foi a diferença étnica e a diferença econômica. A Índia, apesar de proibida na Constituição, tem uma cultura que lida com castas ou segmentos. Os dois principais movimentos do país, os Maharashtra e Mahara, são os embates. E o movimento Mahara, ele é mais favorável à descentralização e à preocupação com os temas mais locais. E o governo central indiano, tendo focado muito em alguns setores da economia, que levou a Índia, inclusive, ser a 4ª maior economia do mundo, ali disputando com a Alemanha, deixou a desejar no nível de emprego e a distribuição de renda. E esse movimento, então, dos Maharás, freou um pouco a expansão do movimento do Modi, que é extremamente nacionalista, extremamente hinduísta, né? Religioso também, e que de alguma forma levou a essa mudança. Um último comentário antes de eu seguir, que inclusive mostra as dificuldades do mundo contemporâneo das pesquisas de opinião realmente captarem como o voto materializa. As pesquisas davam ele uma esmagadora maioria, mas o resultado final deu que ele perdeu. E alguns elementos, como chamou aí na cabeça, chamam a atenção disso, além do movimento interno, né, religioso, étnico. As questões de radicalismo dele, talvez o perigo dele adotar uma postura autoritária e mudar a Constituição indiana se tivesse uma super maioria, portanto, algumas pessoas frearam em votar nele, e do outro lado a questão religiosa, aqueles que prefeririam a liberdade religiosa, em especial os centristas, um tanto quanto laicos, preferiram optar por outros partidos em vez de dar apoio ao partido dele. Então, agora é aguardar como que essa coalizão vai servir de uma mudança da prática dele. Provavelmente, nesse terceiro mandato, ele deve adotar um discurso mais ameno, já tendo claro ali que a política que ele fez nesses últimos 3 anos foi prejudicial ao partido dele.
Agora vamos falar de um país vizinho aqui. Um relatório mostrou que a pobreza na Argentina afetou 55,5% da população do país no fim do primeiro trimestre deste ano. A pobreza na Argentina atinge 25 milhões de pessoas. O relatório é do Observatório da Dívida Social de uma universidade do país. O último dado oficial do Instituto Estatístico, INDEC, correspondia ao segundo semestre de 2023, quando o índice de pobreza ficou em 41,7%. O novo relatório será divulgado em setembro sobre os resultados do primeiro semestre de 2024. A universidade divulgou os números uma semana depois de uma conferência exigir que o governo de Javier Milei distribua toneladas de alimentos estocados. A administração do ultraliberal interrompeu em dezembro a assistência alimentar por meio dos refeitórios comunitários para fazer uma auditoria. A Argentina enfrenta uma crise econômica com forte recessão que contribuiu para a desaceleração da inflação. O poder de compra no país se deteriorou enquanto os custos dos serviços essenciais aumentaram em média mais de 300% no último trimestre. Feijó, só para a gente concluir aqui, como você avalia essa gestão Milei com esse resultado? O Milei disse que tem um projeto de longo prazo de dolarizar a economia americana e, portanto, ele fez um choque que envolveu a desvalorização e liberalização dos preços, o que automaticamente gerou uma superinflação. E nesse período de transição, ele tem que lidar com investimentos internacionais e também as próprias estruturas deficitárias do país. Não fosse uma ajuda emergencial da Petrobras semana passada, a Argentina poderia estar passando por apagão porque faltou gás dentro do país. Isso no país inteiro, né? Por falta de produção e falta de capacidade de comprar esse produto no mercado internacional. Já a população argentina tem que lidar com isso. Por mais que a inflação mensal tenha diminuído, o estoque, né, anual ainda está altíssimo. E como o governo, nesse choque para dar superávit econômico, demitiu muitos funcionários públicos e cortou subsídios, fez com que muitas pessoas desempregadas e sem esse subsídio para comprar as coisas acabassem entrando ou aumentando dentro das suas dificuldades do nível de pobreza. Portanto, de duas uma, ou as medidas vão surtir efeito no médio e melhor ainda no longo prazo, ou a política do Milei pode estar condenando a Argentina a um poço sem saída. Diante esse empobrecimento crescente, de nada adiantará um dia você estabilizar a inflação se a população não tiver nem emprego, nem capacidade de consumir. Pois é, a gente segue de olho porque a gente lembra aqui, China, principal parceiro, país parceiro comercial do Brasil, seguido dos Estados Unidos, terceiro lugar, Argentina. Muito obrigada, viu, pela análise, Feijó, é sempre muito legal te ouvir, para a gente entender melhor todos esses contextos internacionais. Uma boa tarde para você, até a próxima. Fico sempre feliz, abraço, Kelly, tchau. Tchau, tchau.